Alô, amiguinhos! Intervalos são conjuntos. Se são conjuntos, eu posso operar com os intervalos como eu opero com conjuntos. E quais são as operações? Reunião, interseção, diferença e um caso particular da diferença que é a complementação. Então ele quer aqui A união B, A interseção B, A menos B, B menos A, complementar de A em relação a B, só que o complementar de A em relação a B só existe se A for parte de B, se B for o universo de A. Complementar de B em relação a A, que só existe se B for parte de A, se A for o universo de B. Complementar de A em relação a reais, se A for um intervalo, essa complementação vai existir sempre, porque qualquer intervalo é uma parte da reta real. E o complementar de B em relação aos reais também vai existir. Agora, o que são esse A e esse B? Dois conjuntos. Só que esses dois conjuntos aqui, ó, o A e o B, são dois intervalos. Por isso que ele diz, dados os intervalos A, olha ele aqui, e B, olha o B aqui. Então ele está me dando dois conjuntos, porque todo intervalo é um conjunto, né? Mas nem todo conjunto é um intervalo. Para um conjunto ser um intervalo, ele tem que ser uma parte, que geometricamente ou é um segmento de reta ou é uma semirreta da reta real. Então, dados esses dois intervalos, esses dois conjuntos, calcule os intervalos abaixo, dando a resposta. Ele vai dizer como é que quer a resposta, utilizando o método da compreensão. Eu não sei se você se lembra, quando alguém me pedia, bora relembrar, você tem os vídeos, veja as coisas como são, né? A aula presencial tem uma grande vantagem, tem uma desvantagem. Porque se você esquecer alguma coisa de uma aula presencial, você já assistiu, não vai assistir de novo. A aula em vídeo tem uma grande vantagem, né? Qual é a vantagem? Você pode assistir de novo. Então seria interessante, se você não se lembra, assistir novamente a aula em vídeo de operações com conjuntos. Mas se lembra, não precisa. Olha para cá. Quando eu pedia a você para efetuar uma operação entre dois conjuntos, eu dizia, olha, primeiro você tem que saber se esses dois conjuntos são dois conjuntos quaisquer. São dois conjuntos quaisquer, não é? Ou se eles são dois conjuntos disjuntos. Depois dessa questão a gente vai ter que pegar mais lápis preto. Dois conjuntos disjuntos. Ou se, isso tudo é revisão, viu? Ou se um conjunto é parte do outro. Um conjunto é parte do outro. O primeiro, parte do segundo. Ou se um conjunto é o universo do outro, que é uma parte do universo. Ou se um conjunto é o universo do outro. Por que isso? Porque se os dois conjuntos forem dois conjuntos quaisquer, A e B, A e B, A e B, aqui você tem o que faz A ser diferente de B, A menos B. Aqui você tem o que faz B ser diferente de A, B menos A. Aqui você tem A interseção B, e tudo isso é A união B. Verdade? Já se eles forem disjuntos, A e B, A e B, A e B, A e B, esse conjunto aqui é A menos B, porque quando eles são disjuntos, o que faz A ser diferente de B é o A. Aqui você teria
B menos A, porque quando eles são disjuntos, o que faz B ser diferente de A é B. A interseção B aqui é o conjunto vazio, quando dois conjuntos são disjuntos, a interseção é o conjunto vazio, e aqui todo A ou todo B é A união B. E se um for parte do outro, A é o universo de B, B é parte de A, B é parte de A, que é a mesma coisa dizer que A é o universo de B. Tá claro? Então, quando você tem B parte de A universo de B, A união B é A, porque a reunião entre o universo e a parte é o universo. A interseção B é B, porque a interseção entre o universo e a parte é a parte. B menos A é o conjunto vazio, porque a parte menos o universo é o conjunto vazio. O que faz a parte ser diferente do universo é o conjunto vazio. E A menos B, o que faz A ser diferente de B é o complementar de A de B em relação a A. É o que faz A ser diferente de B. É o que completa B em relação a A. Então, esse princípio é o mesmo que eu tenho que ter aqui. Eu preciso saber se esses dois intervalos são dois conjuntos quaisquer, são disjuntos, ou se um é parte do outro, e aquele que for parte, e quem é parte de quem, se é A que é parte de B ou B que é parte de A. Porque se A for parte de B, B é o universo de A, e se B for parte de A é o universo de B. Então vamos ver. O intervalo A é um segmento de reta, porque tem duas extremidades, menos 1 e 2. Não é? Então aqui está o intervalo A, um segmento de reta, porque tem duas extremidades, menos 1 e 2. E o menos 1 ficou à esquerda, porque é menor do que 2. Ele é fechado, porque aqui é cochete, cochete. Então inclui o menos 1, inclui o 2. Está aí o nosso intervalo A. E o B? É outro segmento de reta, é outro intervalo limitado. Só que uma extremidade dele é 0, que fica entre menos 1 e 2. E a outra extremidade dele é raiz de 7, um número irracional maior do que 2, a raiz de 7. Então ele é aqui, ó. Inclui o 0 e exclui a raiz de 7. Então dá para você perceber que são dois, esse é o B, então dá para você perceber que são dois conjuntos quaisquer. Não é isso, gente? É, professor. Então o raciocínio que você vai ter aqui, com esses dois segmentos, é o mesmo que você teve aqui, ó. Moral da história. A união B, se fosse assim, né? A união B, tudo. Então a união B, tudo. Ou seja, a união B é o intervalo de extremos menos 1 e raiz de 7, inclui o menos 1 e exclui a raiz de 7, que pelo método da compreensão, como ele pediu, é x é elemento dos reais, tal que menos 1 é menor do que x. Bora de novo. A união B não tinha nada errado, é porque não ia caber aqui no espaço, ficou tão apertadinho. A união B é o intervalo de extremos menos 1 e raiz de 7. Ok, gente? Inclui o menos 1 e exclui a raiz de 7. E como é que fica esse intervalo pelo método da compreensão? X é elemento dos reais, tal que menos 1 é menor ou igual a x, e x é menor do que a raiz de 7. É isso?
Como ele quer só, dê a resposta utilizando o método da compreensão, ele não quer a anotação de intervalo, eu deixo só o método da compreensão. E a interseção B? Qual a interseção B aqui? Aí como é que ficaria ali? Seria essa parte aqui. Então vai ser o intervalo de extremos 0 e 2, inclui o 0 e inclui o 2. Por compreensão, x é elemento dos reais, tal que 0 é menor ou igual a x e x é menor ou igual a 2. Né? Eu coloco isso aqui só como um auxílio. E quem é A menos B? Seria essa parte aqui, né? Mesmo raciocínio. Então aqui é essa parte. Então vai ser quem? Vai ser o intervalo de extremos menos 1 e 0, o que faz A ser diferente de B, incluindo menos 1 e excluindo o 0. Porque como o 0 é elemento de B, o 0 é elemento de A, mas não faz A ser diferente de B. Então vai ficar, por compreensão, x é elemento dos reais, tal que menos 1 é menor ou igual a x e x é menor do que 0. Por isso eu queria que você notasse o seguinte: quando os dois intervalos são dois conjuntos quaisquer, na união você pega os mais afastados e mantém a natureza. Na interseção, os mais próximos e mantém a natureza. Agora, e nas diferenças? Se a diferença for A menos B, o livre de A, porque o 2 é elemento de B, o livre de A com o dependente de B. Por que esse é o dependente de B? Porque ele também é elemento de A. Só que no livre mantém e no dependente troca. Então fica fechado em menos 1, aberto em 0. Então bora de novo. Se os dois intervalos forem dois conjuntos quaisquer, na reunião, os mais afastados e mantém a natureza. Na interseção, os dois mais próximos e mantém a natureza. E na diferença, o livre do primeiro, o dependente do segundo. O livre mantém, o dependente troca a natureza. Se for fechado, fica aberto. E o mantém a natureza. Se for fechado, fica fechado. Se for aberto, fica aberto. Legal ou não? Deixa eu ver se aprenderam. E aqui, B menos A. O que faz B, que é isso aqui, ser diferente de A. O que faz B ser diferente de A é aqui, ó. Então os extremos são 2 e raiz de 7. 2 é o dependente e troca, raiz de C é o livre, raiz de 7 é o livre de B, mantém. Então, quais são os extremos? 2, raiz de 7. O 2, que é o dependente, troca, está fechado, fica aberto. E a raiz de 7, que é o livre, mantém. Então, como é que fica? Pelo método da compreensão. X é elemento dos reais. Tal que 2 é menor do que x e x é menor do que raiz de 7. Sensacional. Vou tirar isso aqui. Essa seria a resposta se ele tivesse dito usando a notação de intervalo. Mas ele quer o método da compreensão. E o complementar de A em relação a B? O complementar de A em relação a B não existe. Por que é que não existe? Porque se A e B são dois conjuntos quaisquer, A não é parte de B, B não é o universo de A. Complementar de B em relação a A não existe. Porque B não é parte de A. A não é o universo de B. Agora, o complementar de A em relação aos reais. O que é que completa esse A, que é um segmento, em relação aos reais, que é a reta toda? Tudo que está à esquerda do menos 1 é o que falta em A. Para ser a reta real, é o que completa A em relação aos reais. União com tudo que está para a direita do 2. Então, seria como complementar de A em relação aos reais. Tendendo a menos infinito, aberto em menos 1, união. Aberto em 2, tendendo a mais infinito. Professor Ednaldo, eu não entendi não. Bora explicar aqui, Gustavo, para os bichinhos não se perderem. Você tem a reta real. A reta real. Vou pegar um lápis preto e depois dessa questão. 1, 2. Você tem a reta real. E tem o intervalo
limitado, fechado, incluindo as duas extremidades, que de extremos -1 e 2. Aí esse intervalo é A. Você quer saber o que é que completa A em relação à reta toda? O que é que falta em A para se tornar igual à reta? O que é que faz a reta ser diferente de A? Todos os reais menos A, né? Porque a complementação é a diferença do tipo universo menos parte. O que faz a reta ser diferente de A, o que completa A em relação à reta, é tudo que está à esquerda do -1, tendendo a menos infinito. -1, colchete invertido, porque exclui o -1. União com tudo que tiver para a direita do 2. Aberto em 2, tendendo a mais infinito. Foi exatamente o que a gente montou aqui. Então fica como por compreensão? Chave, x é elemento dos reais. Tal que x é menor do que -1, que é esse intervalo. O conectivo da união é ou, e esse outro intervalo, x maior do que 2. E o complementar de B em relação aos reais? Como B é um segmento de reta, é o que está à esquerda do extremo da esquerda e o que está à direita do extremo da direita. Então vai ser tendendo a menos infinito, aberto em 0, união. Fechado em raiz de 7, que é o que falta, né? O raiz de 7 não é elemento de B. Tendendo a mais infinito. Aí vai ficar x é elemento dos reais, tal que x é menor do que 0, ou x é maior ou igual a raiz de 7. Terminou.